Galerinha, a história do anime começa com o Arata conversando com seu irmão Shion e perguntando a ele como ele conseguiu uma namorada como a Yu. O Shion então fala que ele apenas seguiu o fluxo, e isso deixa o Arata ainda mais confuso. O Shion então vê seu irmão confuso e pergunta como seu irmão já saiu com aquela garota que ele gostava. Além disso, ele fala que seu irmão não deve se preocupar com isso, pois como um herdeiro da família, em breve o destino irá trazer uma Sugoi especial para ele. O Arata então fica muito vermelho e negando tudo, ele fala que nunca falou que gostava dela e que ele apenas falou que achava ela muito linda. Além disso, ele fala que não acredita nessa história de destino. Porém, ele não pode excluir essa possibilidade. Enquanto conversam, as suas 5 lindas irmãs aparecem e perguntam sobre o que eles estão conversando. A Jane Seiha então fala que eles devem estar falando sobre garotas, pois os homens só falam sobre isso. A Tsundere Ouka então fala que seu irmão tarado deve estar perguntando ao Shion detalhes sórdidos sobre o namoro dele com a Yu. O Shion então colocando lenha na fogueira fala que na verdade seu irmão Arata estava apenas falando que sua linda irmã Ouka está com um corpo mais sensual e lindo. A linda Ouka então fica com o coração acelerado pelas palavras de seu irmão. E muito vermelha, ela ordena que seu cachorro morda seu irmão Arata, por ele estar tendo pensamentos pervertidos com ela, que é a sua própria irmã. O Arata então se levanta muito machucado e fala que ele jamais iria pensar nas suas irmãs dessa maneira. Porém, antes que ele termine de falar, a Jane Seiha fala que seu irmão é muito cara de pau em falar isso, mesmo após eles terem visto o que houve entre ele e a tímida Kotono, que é a caçula da família. O Arata então fala que já falou várias vezes que aquilo foi um mal entendido. A estilosa Bunny então fala que aquela cena foi mesmo um choque. Além disso, defendendo seu irmão, ela fala que sua irmã Ouka deve perdoar o seu irmãozinho Arata. Após isso, ela chega com seus melões perto do seu irmão e deixa ele muito vermelho. Ela então fala que é normal um cabaço como seu irmão ter esses pensamentos. A tsundere da família então fala que sua irmã Bunny tem que parar de defender o Arata e que é por isso que ele é um tarado sem salvação. O Arata então fica muito irritado e fala que na verdade é a sua irmã Ouka que não tem mais salvação. A estilosa Bunny então fala que sua irmã deve entender que seu irmão não pode evitar esses pensamentos pervertidos, ainda mais vivendo ali com elas, que são 5 lindas mulheres. A Jane Serra então fala que não tem nada de normal em um irmão ficar tendo esses pensamentos nojentos com elas, que são suas próprias irmãs. A estilosa Bunny então fala que nem tudo a lógica pode explicar, e que ela tem certeza que sua irmã gêmea já deve ter se apaixonado por alguém. Além da Seiya, então se lembra de seu irmão Arata, e com seu coração acelerado, ela tenta negar tudo, porém não consegue. A linda Bunny então vê que acertou na mosca e fala que suas irmãzinhas são mesmo os bebezinhos. No meio da conversa, a atlética Minami fala que ela gosta muito de seu irmão Arata e acha ele muito maneiro. O Arata então fica muito feliz e tenta abraçar a sua irmãzinha, porém ele acaba levando um golpe crítico dela. Ele então sentindo muita dor, pergunta por que sua irmã fez isso. A linda Minami então pede perdão ao seu irmão Arata e fala que fez aquilo por causa dos reflexos do seu treino. A estilosa Bunny então falando baixinho, fala que pra ela o seu irmão Arata é um gato, e se ele não fosse seu irmão, ela não perdoava. Após isso, a tsundere Ouka fala que seu irmão não deve desperdiçar os genes de seu papai. Além disso, ela pergunta se todos estarão livres no sábado, pro aniversário da tímida Kotono. Todos falam que vão estar livres, exceto o Arata, que fala que vai ter um compromisso importante. Porém, vendo sua irmãzinha triste, ele fala para Kotono que ele pode marcar esse compromisso para outro dia. Após isso, se passam algumas horas, e enquanto vão para a escola, um figurante vê os 7 irmãos juntos e fala que todas as 5 Sugois são muito lindas e que eles têm inveja, pois esses 2 irmãos devem se sentirem no paraíso. Após chegar na escola, o Arata conversando com Shion, ele fala que aquele figurante falou que tinha inveja. Porém, ele não sabe comemorar com 5 irmãs. Além disso, essas irmãs te batem e você não pode devolver o golpe. E o papai está sempre do lado delas. O Shion então fala que entende seu irmão e que antigamente ele também sofreu bullying por causa disso. Porém, as pessoas de fora só conseguem enxergar uma história romântica do tipo harém, onde as 5 garotas mais populares moram com os 2 garotos mais lindos da escola. O Arata então fala que não importa como todos veem, pois ele só enxerga ela como irmãs, e nada mais do que isso. O Shion então fica muito curioso e pergunta se ele só enxerga a Kotono dessa mesma forma, afinal, a Kotono se declarou para ele. O Arata então fica muito irritado e fala que já disse que aquilo foi só um acidente. Além disso, ele fala que o fato de sua irmã Kotono ter falado que é apaixonada por ele não muda nada, pois nessa idade é normal confundir afeição com amor. Após isso, ele muito tímido olha pela janela e vê sua amada passeando. O Shion então fala que seu irmão está certo. Além disso, provocando seu irmão, o Shion fala que para todos eles vivem num harém, mas é exatamente o ao contrário. Até porque, após os traumas da infância, o seu irmão Arata se tornou muito passivo com as garotas. O Arata então fica muito vermelho e tenta negar tudo, porém não consegue. Após isso, enquanto está sozinho em seu quarto, ele tenta adicionar a sua amada no Facebook, porém não consegue. Após isso, a tsundere Ouka abre a porta do seu quarto e pergunta se seu irmão
pode ajudar ela com os estudos? O Arata então aceita, e enquanto ajuda sua irmã a estudar, ele vê um pouquinho dos melões e fala que sua irmã deveria estar com uma roupa mais comportada. A Linda Oca então fala que não tem motivos para ela fazer isso em casa, afinal, eles são parentes, e no passado eles até tomavam banho juntos. Após isso, a Linda Sugoi termina perguntando quem é a garota que seu irmão está apaixonado e fala que foi o Xion que falou tudo para ela. O Arata então fica muito vermelho e fala que nunca falou que gostava dela e que ele apenas falou que achava Lala muito linda. A Tsundere Oka então fala que ela é uma grande amiga da Lala. Ela então pega o seu celular e tenta ajudar o seu irmão a conquistar a linda Lala. Porém, antes que ela consiga, o Arata interrompe sua irmã e fala que ele não precisa da ajuda dela. A Tsundere então fica muito irritada e saindo do quarto, ela fala que sem a sua ajuda, ela tem certeza que ele jamais irá conseguir se casar com a linda Lala. O Arata então vê sua irmã indo embora e fala que de fato sua irmã não está totalmente errada. Após isso, dentro de seu quarto, a Linda Kotono vê uma foto da família e olhando para o seu irmão Arata, ela muito vermelha começa a ter pensamentos proibidos com ele. Após isso, se passam alguns dias, enquanto sai da escola e está indo embora, o Arata se pergunta como seria sua vida se ele não tivesse nenhuma irmã. Enquanto pensa nisso, ele vê sua amada se encontrando com seu namorado, e isso deixa ele ainda mais triste. Após chegar em casa, todos se arrumam para o aniversário da Kotono. Chegando à mesa de jantar, a Linda Oak e a Minami começam a discutir porque sua irmã Minami perdeu seus fones de ouvido. No meio da discussão, a Linda Oka fala que ela queria que sua irmã jamais tivesse nascido. O Arata, então sendo o irmão mais velho, ordena que elas parem com isso, pois ali todos eles são família, e uma família jamais deveria falar isso. As suas duas irmãs então escutam tudo e se sentam para comemorar o aniversário da Kotono. Enquanto estão sentados, o pai da família aparece, e antes de começar o aniversário, ele fala que tem um segredo importante para revelar para todos. Ele então fala que ele prometeu à sua amada e falecida esposa que ele iria revelar esse segredo no dia que sua amada filha Kotono fizesse 15 anos de idade. Além disso, eles devem saber que nada irá mudar e que ele irá continuar amando os seus amados filhos. Ele então revela o segredo e fala que todos os seus filhos são adotados, e com exceção do Shion e da Minami, nenhum deles possui laços de sangue. Após isso, ele fala que agora que ele revelou o segredo, eles irão comemorar o aniversário de sua amada filha Kotono. Ele então ordena que a empregada sirva comida para todos. Enquanto a empregada serve a comida, os 7 irmãos ficam perplexos com a notícia. Após o jantar, uma empregada vai servir um chá para todos. Porém, a estilosa Bunny fala para a empregada que ela mesma vai servir o chá e pede para que a empregada deixe eles sozinhos. Os irmãos, então ainda chocados com a notícia, começam a conversar. A Tsundere Oka fala que se sente traída pelo que seu pai fez. A Gênio Serra então interrompe a sua irmã e fala que seu pai está certo em revelar esse segredo, pois ele tinha feito uma promessa para sua amada mamãe e não poderia quebrar ela. Além disso, ela pergunta a linda Bunny o que ela acha de tudo aquilo, sendo a irmã mais velha da família. A estilosa Bunny então fala que com ou sem laços de sangue, eles viveram juntos por mais de 15 anos, e para ela, eles não são nada mais nada menos que seus preciosos irmãozinhos. Após ouvir isso, quase todos os irmãos concordam e decidem irem dormir, pois no dia seguinte eles teriam aula. Porém, o Arata fica em silêncio. A Linda Oak então vê seu irmão em silêncio e fica preocupada com ele. Após isso, o Arata sozinho no seu quarto se lembra de tudo que seu pai falou e também se lembra de sua amada e fala que aquele dia foi um dia horrível. Ele então termina falando que agora ele irá tomar um banho e irá esquecer de tudo por enquanto. Enquanto se prepara para tomar banho, ele vê as roupas de suas irmãs e se lembrando do que o figurante tinha falado, ele fala que de fato aquilo parece uma comédia romântica. Ele então tira toda a sua roupa e quando está quase entrando na banheira, ele vê sua linda irmã Kotono no banho. E muito vermelho, ele fala que não tinha percebido que sua irmã estava ali. Ele então se veste novamente e fala que irá esperar sua irmã terminar do lado de fora. Porém, antes que ele termine de falar, a tímida Kotono pede para seu irmão lavar suas costas como ele fazia antigamente. O Arata então aceita fazer isso, e enquanto lava as costas de sua irmã, ele fala que de fato o segredo não muda nada, e ele apenas está vendo a sua amada irmãzinha ali na sua frente. Após isso, ele termina de lavar as costas de sua irmã, e fala que ela pode lavar o resto sozinha. Ele então se levanta, e antes que consiga ir embora, a linda Kotono vira atacante, e abraçando seu irmão Arata, ela fala que viu na internet que irmãos que não possuem laço de sangue podem se casar. Além disso, ela fala que sabe que é uma Sugoi horrível, por estar querendo fazer essas coisas com seu próprio irmão. O Arata então se vira e fala que sua irmãzinha não é uma menina má, e que ela está apenas confundindo afeição com amor, mas que logo ela irá perceber essa confusão. Ele então, antes de sair, fala que ele agora irá embora e fingirá que nada daquilo aconteceu. A tímida Kotono, enquanto volta para seu banho, fala que seu irmão é o melhor irmão de todos, porém, ele também é o pior homem de todos. Além disso, em pensamento, ela se pergunta quando seu irmão irá deixar de pensar que aquilo que ela sente é uma confusão e irá perceber que é amor de verdade. Após isso, o Shion vê sua irmã Oka triste e pergunta como ela está se sentindo. A linda Oka então fala que ela está preocupada com sua irmãzinha Kotono, afinal, era o aniversário dela. Além disso, muito triste, ela pergunta ao Shion o que seu irmão Arata pensa sobre isso. O Shion então provocando sua irmãzinha,
pergunta se ela está curiosa para saber o que seu irmão acha de tudo isso. A Tsundere-oka, então, com seu coração acelerado, pede para que seu irmão não faça aquilo parecer algo estranho. Além disso, ela fala que nesses 16 anos juntos, ela sempre pensou que seu irmão Arata era o seu gêmeo, e por isso, ela não consegue enxergar ele de outra forma. O Shun então fala que o mesmo vale para o Arata. A Tsundere, então muito triste, fala que espera mesmo que isso seja verdade. O Shun então fala que sua irmã não deve se preocupar, pois o que irá mudar é apenas como a sociedade irá ver eles após saberem desse segredo. E também o que mudará é que agora eles podem casar um com o outro. A Tsundere-oka então escuta tudo e fala que seu irmão é nojento por estar tendo esse tipo de ideia. O Shun então fala que é óbvio que ele não pensa nisso. Ele apenas está falando que a lei não proíbe essas coisas. A Linda Oka então fala que a própria ideia em si já é nojenta, porém, ela não duvidaria nada que seu irmão Arata tentasse algo com elas, agora que ele sabe que eles não são irmãos de sangue. Shun então pede para que sua irmã pare de brincar com isso, e que o Arata é apenas um cabaço. A Linda Oka então pergunta ao seu irmão Shion se ele sabe o que aconteceu naquele dia, que elas pegaram o Arata em cima da Kotono. O Shun então fala que enquanto eles estavam na sala de jogos, a Kotono se declarou para o Arata, e falou que era apaixonada por ele. A Linda Oka então fica muito surpresa, e pergunta o que o seu irmão Arata fez após a Kotono se declarar. O Shun então fala que é óbvio que o Arata recusou o pedido, porém, a Kotono não aceitou o não como resposta, e sendo atacante, ela se grudou nele. Enquanto estava tentando tirá-lo de perto dele, eles acabaram caindo no chão, e no fim, todas viram aquela situação. Porém, o Arata sendo um irmão carinhoso, ele preferiu não falar nada, para não deixar sua irmã Kotono com problemas. A Linda Oka então fala que já sabia que sua irmãzinha era atacante, porém ela nunca achou que sua irmã chegaria tão longe, mas se isso for sério, as coisas podem ficar muito feias. Após isso, o Arata volta para o seu quarto e vê a Gênio Serra lá, e fica muito surpreso. A Linda Serra então pergunta onde seu irmão estava. O Arata então muito vermelho, fala que não pode falar que acabou de sair do banho. Fala que ele estava apenas caminhando pela casa. A Gênio Serra então fala que isso é muito estranho de se dizer. O Arata então muito irritado, pergunta o que sua irmã quer ali no seu quarto. Após isso, a Gênio Serra vira atacante, e jogando seu irmão na cama, ela pede para ele guardar o segredo sobre o que ela irá fazer agora. Ela então sobe e se senta no seu colo. O Arata então vê sua irmã sendo atacante, e com seu coração acelerado, ele se pergunta o que ela está fazendo. Além disso, vendo como sua irmã é linda, ele fala que não sabia que sua irmã tinha esses pensamentos proibidos, e que não sabia que ela era tão atacante assim. A Linda Serra então, após analisar seu irmão Arata, fala que está feliz em ver que não tem nada de preocupante com ele. O Arata não fica muito confuso e pergunta o que sua irmã está querendo dizer. A Linda Serra então fala que viu seu irmão no banho com a Kotono e ficou feliz em ver que ele recusou o pedido dela. Porém, ela queria ter certeza que seu irmão não iria sucumbir a nenhuma investida de suas irmãs, e foi por isso que ela estava tentando ele daquela maneira. O Arata então em pensamento fala que entende que ela fez aquilo para manter suas irmãs seguras. Ele então se vira para sua irmã e fala que ele jamais iria fazer isso. Afinal, a Kotono é só sua irmãzinha querida. Além disso, ele fala que tinha outras formas de sua irmã ter confirmado que ele jamais faria isso com elas. A Linda Serra então se levanta e fala que aquela era a melhor ideia. Além disso, ela fala que por mais que eles se considerem irmãos, a verdade é que eles não são parentes de sangue, e por isso é totalmente possível que todos ali, inclusive ele e ela, tenham a deliciosa arte da procriação. O Arata não escuta tudo e fica muito vermelho. A Gênio Serra então fala que seu irmão Arata não deve se animar, pois ela está apenas falando os fatos. Além disso, ela odiaria saber que ela é o alvo da libido de seu irmão. E o que ela está falando é que isso é apenas possível. Após isso, enquanto sai do quarto, ela fala que está feliz em ver que os batimentos nos pulsos de seu irmão não ficaram levados com a investida dela. Além disso, ela fala que mesmo que seja só no papel, ela ainda é sua irmã mais velha, e por isso ele deve tratar ela com mais carinho, chamando ela de irmãzinha querida. Ela então se despede e vai embora. O Arata então, enquanto está sozinho, fala que ele entende o que sua irmã fez. Porém, ele passou 16 anos vivendo com elas, e por isso nada irá mudar do dia para a noite. Após isso, do lado de fora, a Gênio Serra percebe que, diferente do seu irmão, ela ficou com seu pulso e coração acelerado, e fala que ela espera que aquilo não seja o que ela está pensando. No dia seguinte, após acordar, o Arata se lembra de tudo o que aconteceu, e fala que foi muita coisa para só um dia. Ele então se arruma, e saindo do quarto, ele vê suas irmãs com algo maravilhoso. Ele então pergunta o que elas estão vestindo. A estilosa Bunny então fala que aquilo é um uniforme de sua escola, e sua irmãzinha está usando um uniforme reserva. A Linda Bunny, então sendo provocante, fala que os meninos perdem o fôlego com isso, e pergunta o que o gato do seu irmão achou delas daquele jeito. O Arata então muito vermelho, pergunta como sua irmã tem coragem de perguntar isso para o seu próprio irmão. Após isso, a Kotono fala que precisa ir para a escola. E enquanto caminham, o Shion fala que a Bunny deve ter feito essa brincadeira para aliviar o clima pesado da noite passada. Enquanto vão para a escola, alguns figurantes desejam e elogiam as irmãs. O Shion então sorrindo se pergunta o que eles fariam se soubessem que elas não são irmãs de verdade. O Arata então ordena que seu irmão Shion não repita aquilo novamente. O Shion então fala que estava apenas brincando. Além disso, ele pergunta ao seu irmão Arata se suas irmãs mentem melhor que os meninos e fala que elas deveriam estar confiantes sobre o que aconteceu.
porém elas parecem estar da mesma forma que antes. O Arata então escuta tudo, e após terminar os seus estudos, ele fala que seu irmão Xion não sabe, mas todas as suas irmãs estão muito abaladas com tudo que aconteceu. Após isso, a Atlética Minami aparece e fala que ela está de folga dos treinos. A Minami então vê seu irmão olhando para ela sério e pergunta se ela está com algo no rosto. O Arata então fala que não é nada demais, e que ele estava apenas pensando que sua irmã deve sofrer uma pressão incrível do seu treinador. Afinal, ela já é tricampeã de tênis. Além da Minami então fala que faz aquilo porque ama. O Arata então escuta tudo e fala que tem inveja de ver que além de talento, sua irmã tem amor pelo que faz. Enquanto conversam, algumas meninas aparecem e pedem um autógrafo para Minami. Todas as meninas da escola ficam apaixonadas por ela. O Arata então, sendo um irmão carinhoso, implora para que sua irmã não conquiste todos os garotos e garotas da escola. Além disso, ele pergunta o que sua querida irmã irá fazer hoje e fala que já que é a sua folga, ela pode sair com as suas amigas para se divertir. Além da Minami, então muito tímida, fala que na verdade ela reprovou nos testes da escola e por isso seu treinador falou que ela não precisa ir aos treinos. O Arata então fica muito irritado e fala que então ela não está de folga e ela deve estudar agora mesmo. Ele então, com um olhar sério, fala que já que não tem jeito, ele mesmo irá ajudar sua irmãzinha a estudar. Eles então vão juntos para um karaokê. Enquanto estudam, o Arata vê sua irmã Minami estudando e fala que de fato sua irmã é uma Sugoi muito linda e atraente. Após isso, a linda Minami se cansa de estudar e, aproveitando que está no karaokê, ela começa a cantar e dançar. O Arata então tenta ficar bravo com sua irmã, porém ele entra na brincadeira e fala que não importa o local e a situação, sua irmã sempre consegue se divertir. Após cantar bastante, a linda Minami fala que se divertiu muito cantando. O Arata então fala que eles não foram ali para isso. Enquanto fala, ele vê sua amada com seu namorado, e muito triste, ele se esconde para que ela não o veja. A linda Minami então vê seu irmão triste, e olhando para trás, ele percebe que aquela é a Sugoi que seu irmão está apaixonado, e fica muito surpresa. Após isso, enquanto vão embora para casa, a linda Minami fala que se divertiu muito e ficou aliviada da noite passada. O Arata, tão preocupado, pergunta qual opinião sua irmã tem sobre o segredo que seu pai revelou. Ela então fala que ainda está muito confusa. Além disso, ela está muito preocupada com a Kotono, por ela ser a mais nova da família. Ela então termina falando que não importa os laços de sangue, o que importa é esse laço que eles construíram nesses 16 anos morando juntos. Ela então pula na frente de seu irmão mais velho e fala que por isso mesmo seu irmão não deve ficar triste, só porque a sua amada está namorando outro rapaz. O Arata não fica muito vermelho e pergunta como sua irmã sabe que ele está apaixonado. A linda Minami então fala que foi a Oka que disse isso para ela. Além disso, ela fala que sabe de várias qualidades que fazem seu irmão ser um homem maravilhoso. E por isso, ela acha que ele não deve ficar triste dessa maneira. O Arata, então muito vermelho, fala que sua irmã Oka é uma tagarela, porém sua irmã Minami é mesmo uma irmãzinha carinhosa. Enquanto pensa, a linda Minami, andando de costas, pergunta a seu irmão se ele não quer jogar videogame quando ele chegar em casa. O Arata então fala que sua irmã deveria andar direito, pois ela pode acabar caindo. Além disso, ele fala que após chegar em casa, ele irá estudar. E ele não irá deixar ela jogar videogame. Após chegar em casa, a linda Minami dá um bolo de morango para sua irmã Oka e, devolvendo os fones de ouvido, ela fala que achou eles no ginásio e pede perdão por ter perdido eles. A tsundere Oka então fala que aceita o suborno de sua irmãzinha e, em troca do bolo, ela quer que ela fique com aqueles fones. Ela ainda fala que eles são apenas fones velhos, porém ela quer que sua irmã use com carinho e evite perder eles novamente. Após isso, a linda Oka fala para sua irmã Minami descer até a sala de jantar, para elas comerem aquele bolo juntas. Além disso, ela fala que irá fazer um chá para acompanhar o bolo. A linda Minami então aceita e ambas vão juntas comerem o bolo. Após isso, no dia seguinte, ao sair do banheiro, o Arata vê sua irmã Kotono muito tímida e dá um bom dia para ela. A tímida Kotono então cumprimenta seu irmão e vai para a escola. O Arata então vê aquilo e fala que está feliz em ver que sua irmã está agindo normal novamente e que ela não está tendo mais aqueles pensamentos errados com ele. Após chegar à escola, o Arata vê sua amada de longe e fica muito surpreso. Enquanto está distraído, a tsundere Oka fala que ama o seu irmão. O Arata então se vira muito surpreso, e a linda Oka pergunta ao seu irmão se ele já falou aquelas palavras para a linda Lala. O Arata então, com um olhar sério, fala que ele jamais falaria isso para ela, afinal, ela já tem um namorado. A linda Oka então fica muito surpresa, e fala que isso significa que seu irmão levou um fora, antes mesmo de se declarar, e que isso é lamentável. Após isso, alguns meninos aparecem e chamam a linda Oka para conversar. Durante a conversa, elas falam que o Arata é um gato, e uma das meninas pergunta se a Oka podia apresentar o Arata para ela, pois quem sabe ela se torne a cunhadinha da Oka. A linda tsundere, então cheia de ciúmes, fala que na verdade sua amiga não deveria pensar nisso. Além disso, tentando mentir, ela fala coisas horríveis sobre o seu irmão, porém no fim ela acaba elogiando ele.
As meninas então veem que a Oka está muito vermelha e perguntam o que está acontecendo. A linda Oka, então, com seu coração acelerado, fala que ali está muito quente e por isso ela está vermelha. Após isso, elas vão embora. O Borato então vê sua irmã Oka indo embora e, em pensamento, ele fala que amanhã eles irão ao parque de diversões comemorar o aniversário de sua irmãzinha. E ele espera que não ocorra nenhum problema nesse dia. Após isso, se passam algumas horas e, após chegarem ao parque, a linda Oka e sua irmã Minami ficam muito animadas. Elas então veem uma cópia do Mickey Mouse e correm para abraçá-lo. A estilosa Bunny então fala que suas irmãs não devem se perder e que elas estão ali para comemorar o aniversário da Kotono. Além disso, a linda Bunny convida o seu irmão Arata para ir com ela comprar comida para todos. O Arata então vai com a sua irmã, porém após voltarem, todos os seus irmãos já sumiram. O Arata então tenta ligar para os seus irmãos, porém não consegue. A linda Bunny então fala que já era previsível que eles não iriam escutar eles. Além disso, sendo atacante, a linda Bunny chama seu irmão Arata para um encontro. E durante o passeio, ela encosta o paraíso no seu irmão Arata. E muito feliz, ela fala que não é todo dia que ela pode andar com um homem tão gatinho como ele. O Arata então fala que sua irmã não deveria falar essas coisas, afinal, ele é apenas o seu irmão mais novo. A linda Bunny, então muito feliz, fala que isso pode ser verdade, porém os estranhos não irão ver eles dessa forma. Além disso, vendo seu irmão muito vermelho, ela chega no seu ouvido e pergunta o que é essa sensação de algo maravilhoso apertando o braço de seu amado irmão. O Renato então fica muito vermelho e fala que sua irmã estava fazendo aquilo de propósito. A linda Bunny, então sendo ainda mais atacante, fala que não fez aquilo de propósito e que eles são muito grandes e ela não pode controlá-los. Além disso, ela termina perguntando se aquilo é muito para o cabaço do seu irmãozinho. O Renato, não muito vermelho, fala que aquilo é muito errado e que ela não pode fazer isso. A linda Bunny então fala que seu irmão está muito vermelho e que isso é muito fofinho. Após isso, enquanto caminham, ela fala que seu irmão deve ser grato, pois ele está passeando com uma linda Sugoi. O Arata então escuta tudo, e em pensamento, ele fala que de fato todos os homens estão olhando para eles. Além disso, ele fala que sua irmã tem muitos admiradores na faculdade, e que mesmo entre as irmãs, ela se destaca como a mais linda e deslumbrante de todas. A linda Bunny então vê seu irmão em silêncio e se aproximando dele. Ela volta a ser atacante e fala que se ele for bonzinho, ela pode deixar ele tocar diretamente neles quando eles chegarem em casa como prêmio. O Arata então escuta tudo e fica muito vermelho e sem reação. A linda Bunny então fala que seu irmão deveria ver a sua cara. O Arata então fala que sua irmã não deve fazer essas brincadeiras com ele. Após isso, eles sobem uma escada. Enquanto sobe, o Arata vê as lindas pernas de sua irmã e fala que de fato ela está deixando ele muito animado, se é que vocês me entendem. Porém, ele não pode pensar nisso. Ele então fecha seus olhos e fala que não deve ficar olhando para as pernas da sua irmã daquele jeito. Enquanto está de olhos fechados, ele acaba caindo no chão e fica com muita vergonha. A linda Bunny então dá a mão para seu irmão Arata e fala que agora eles irão brincar nos brinquedos. Enquanto estão se divertindo, o Arata finalmente consegue falar com seu irmão Shion e avisa onde eles estão. O Shion então fala que o Arata está com a Bunny do outro lado do parque. A Tsundere Oka então fala que seus irmãos são horríveis, por se esquecerem do aniversário da Kotono. A Jane Seiha então fala que eles que são os culpados por terem sumido. A linda Oka então pergunta se sua irmã Kotone agora quer ir para a montanha-russa espacial. Após isso, enquanto estão sozinhos, a linda Bunny fala que se divertiu muito com seu irmão. Além disso, ela fala que irá começar a comer uns churros e pergunta se seu irmão quer um pedaço. O Arata então fala que não irá querer, e enquanto vê sua irmã comendo, ele fala que em silêncio, sua irmã até parece uma Sugoi inocente. Após isso, ele pergunta como sua irmã está lidando com um segredo que seu pai revelou. A linda Bunny então fala que não pode negar que ela também ficou abalada com a notícia. Porém, como a mais velha da família, ela deve ser forte pelas suas irmãs. A linda Bunny então fala que quando ela descobriu que ela era a irmã mais velha da família, ela decidiu que iria proteger os seus irmãos de tudo, e iria fazer eles muito felizes. Enquanto falam, uma garotinha vem correndo com um suco e derruba eles na linda Bunny. Porém, antes de acertar sua irmã, o Arata entra na frente e fica encharcado. A linda Bunny, então muito surpresa, pergunta por que o seu irmão fez aquilo. O Arata, então sendo carinhoso, fala que como seu irmão mais novo, ele também irá proteger a sua amada irmã. Isso faz o coração da linda Bunny ficar acelerado. Ela então fala que parece que seu irmãozinho ficou maduro. Após isso, os irmãos o encontram e eles vão embora juntos. A linda Bunny, então com seu coração acelerado, pergunta ao seu irmão se ela pode segurar em sua mão um pouquinho. O Arata, então surpreso, pergunta por que sua irmã está querendo fazer isso. A linda Bunny, então mentindo, fala que irá fazer aquilo porque eles são irmãos, e nada mais do que isso. Após isso, as irmãs ficam muito felizes e falam que aquele parque parece um filme. O Arata então pede perdão a todos e fala que antes deles continuarem se divertindo no parque, ele vai ao banheiro. O Shion e a Kotone então fala que eles também irão ao banheiro. Enquanto estão sozinhos, a linda Seiha fala algo importante para suas irmãs. Ela então revela tudo o que aconteceu no banho entre a Kotono e o Arata. Além disso, ela fala que o Arata não sente nada por elas e que ela comprovou isso quando ela mesma foi atacante e montou no seu irmão.
As irmãs Bunny e Minami então ficam surpresas em saber que nem mesmo isso deixou o seu irmão Arata animado, se é que vocês me entendem. A Linda Oak então fala que suas irmãs só podem estar loucas e que ela não pode acreditar que suas irmãs Seiya e Kotone quase fizeram aquilo com o Arata. A Seiya então escuta tudo e fala que no seu caso, ela só fez aquilo para testar o seu irmão, porém a Kotono foi mesmo agressiva e ela só estava contando isso para suas irmãs pensarem numa solução, para evitar que a Kotone avance ainda mais nisso. A Linda Oak então revela que no dia que eles pegaram o Arata naquela situação, foi a Kotone que começou tudo, e o Arata apenas levou a culpa para proteger a sua irmã. A Linda Minami então fala que se isso aconteceu mesmo, já é a segunda vez que a Kotone é atacante, e que isso é sério de verdade. A Linda Bunny então fala que suas irmãs não devem se preocupar, pois a Kotone não deve estar mesmo apaixonada pelo Arata. A Linda Bunny então fala que enquanto o Arata não ceder às tentações, elas não precisam se preocupar com nada, e que por enquanto tudo que elas precisam fazer é vigiarem a Kotono. Após isso, os irmãos Arata, Shion e Kotono bolam no banheiro e perguntam o que suas irmãs estão fazendo. A Linda Bunny então fala que eles estão apenas discutindo para qual brinquedo elas vão. Enquanto todos estão se divertindo, a Tsundere Oka fica muito triste pelo seu irmão Arata. Após isso, enquanto vão para uma loja do parque, o Arata fala que está exausto, porém ele está feliz que sua irmã Kotono esqueceu aquela ideia de amor e está agindo normalmente. Além disso, ele fala que quando seu pai revelou o segredo, ele deve ter ficado com medo deles se separarem. Porém, não é porque seu velho tem medo, pois eles nunca deixarão de ser irmãos. Após isso, enquanto seus irmãos estão na loja, o Arata sozinho. Após isso, enquanto seus irmãos estão na loja, o Arata fica sozinho do lado de fora. E vê uma Sugoi com o namorado, e travando, ele pensa que aquela Sugoi era sua amada. Enquanto isso, a Tsundere Oka sai da loja e pede para que seu irmão saia para passear com ela. Durante o encontro, ela fala que tem algo muito importante para falar para ele. Porém, ela não sabe como irá fazer isso, pois há 3 dias atrás eles eram irmãos gêmeos. O Arata, então muito tímido, tenta falar que ele ainda considera a Oka a sua irmã gêmea. Porém, a Linda Oka fala que seu irmão deve acordar para a realidade e termina falando que ela está totalmente apaixonada por ele.